Olá, bons amigos, amigas, colegas, professores, professora, meu filho Samuel, que um dia vai ver tudo isso daí. Então, nós estamos aí, eu me meti numa cilada, digamos assim, né? Eu estava falando sobre inteligência naturalista e eu dissertei tudo que a gente pode estudar, trabalhar, abordar sobre a inteligência naturalista ou ecológica, natureza sustentável, natureza biológica, natureza, tá? Tudo, tem um monte de termos que a gente pode colocar aí. E aí eu peguei a minha coleção de temas sobre natureza, né? Já li bastante parte, né? Tô lendo a manchete, né? Vou pegar a manchete desses jornais e vou deixar você a par, tá bom? Então vamos lá. Diz aqui, jornal de 2 de março desse ano. Brasil tem projetos para hidrogênio verde, mas investimento fica no papel. Já foram assinados 50 memorandos para a instalação de usinas no país, porém, obras não foram iniciadas. Muito se discute se o preço não pode inviabilizar os produtos verdes. Aqui, ó, notícia, manchete é essa. O Brasil fica longe, projeto. O que seria hidrogênio verde? Seria a energia do futuro, o combustível do futuro, né? Que a matéria-prima é a água. É a água. Tem diversas formas, né, de conseguir esse hidrogênio aí que tanto se fala. É um processo caro, de infraestrutura muito caro, mas já tem algumas experiências no mundo, na Europa principalmente, algumas fábricas funcionando, e o Brasil é um potencial país para ter esse combustível verde, né? Que é o que tudo indica, será lá nos anos 2050, depois que o petróleo já tiver, né, meio condenado, tal, pelo menos em nível de combustível, né? Eu não acredito que o petróleo vai ser desnecessário. Talvez para combustível, diesel, gasolina, esse tipo de coisa, talvez a gente consiga achar outras fontes, como hidrogênio verde, né? Mas o petróleo vai ter que ser usado no asfalto, em vários produtos, né? Se necessitam do petróleo. Diz aqui, o primeiro parágrafo, eu prometi que eu vou ler só o primeiro parágrafo. Com uma matriz elétrica majoritariamente limpa, o Brasil vem há anos sendo apontado como um país potencial para liderar globalmente a transição energética, oferecendo soluções para terceiros. Um estudo da Universidade John Hopkins afirmou que o país pode ser uma potência de primeira ordem no novo sistema energético mundial, ao lado da China, dos Estados Unidos e da Rússia. É possível, né? O Brasil tem, tirando nossos fatores de desigualdade, mas na questão energética a gente vai muito bem, obrigado. Né? A nossa energia é limpa. Talvez 70%, de 80% hidrelétricas da água, né? Outra parte solar, outra parte eólica, outra parte de biometano. É isso aí. Então, hidrogênio verde, e aí detalhe, ele precisa de água, né? Ele precisa de uma água muito especial para se fazer o processo de energia de hidrogênio, né? Tem que ser um processo bem complexo, né? Para conseguir esse hidrogênio verde. Inteligência artificial é usada em tentativa de fazer chover no deserto. Aqui, ó. Uma reportagem interessante, né? O sistema é aplicado nos Emirados Árabes Unidos
para aprimorar a técnica de semeadura de nuvens com aeronaves. Né? Isso aqui não é uma técnica recente, não. Isso aqui já é uma coisa bem antiga, pelo menos que eu ouço falar, né? Acompanhando as notícias, tudo. Né? E nós estamos falando aqui do Emirados Árabes, que chove anualmente, tipo, acho que não chega a 200 milímetros por ano. Né? Não chega a 200 milímetros de chuva por ano. Né? Enquanto que no Brasil aqui acontece 200, 150 milímetros num dia. Né? Naquelas tempestades fora de explicação, chega a 150 milímetros num dia. Né? Então você tem isso daí. E aí o que é? Qual é a ideia? É bombardear essas nuvens com uma espécie de um tipo de sal muito complexo. Claro que não é uma coisinha simples, sal que eu estou falando, mas é um processo complexo que tem que ter o momento certo, na hora certa, na altura certa, tudo. E aí vai lá, os caras conseguem jogar em cima de uma nuvem branca um produto que faz com que ela transforme em uma chuva. Né? Resumidamente é isso. E agora estão usando a inteligência artificial. O que a Terra fará se virar alvo de asteroides? Tem a ver com a natureza. O que a Terra fará se virar alvo de asteroides? E aqui tem um aqui, ó, fotografado. Bom, tem várias opções de defesa. Tem várias, então o ser humano fica sempre pensando, né, meu? Será que a gente pode virar alvo de asteroide? Só para lembrar, os dinossauros, talvez as crianças não saibam, mas os pais sabem, os dinossauros que viveram aí dizem que viveu uns 150 milhões de anos no planeta Terra, e há 60 milhões de anos atrás eles foram extintos. Né? E foi por uma extinção abrupta. Não foi uma extinção do ser humano, né? O homem não viveu junto com os dinossauros. Então, aquele filme, os Flintstones, aquele desenho, os Flintstones, inclusive até teve filme, né? Que eles têm um dinossauro de animal de estimação, é falso, não é coerente. Né? Então, aqui tem algumas possibilidades, né? De o que se faria para poder, é uma reportagem bem extensa, ó. É uma reportagem bem extensa, cara, tá? Os caras têm opção nuclear, lasers, que mais? Chocar uma sonda contra o asteroide, coisa que já foi feito, um trator gravitacional, feixes de íons, pinturas. Então tem algumas estratégias para poder fazer um asteroide mudar de rota ou então destruí-lo. Né? Mas tem aqui uma situação em que você fala que se você fragmentar isso, tipo numa bomba nuclear, eles vão virar pedacinhos e vão vir de encontro com a Terra, é possível. Né? Nós estamos falando aqui de objetos que estão a milhares de distância da Terra. Vamos lá, as agências espaciais trabalham há anos com a possibilidade de um asteroide para atingir a Terra, como o 2024 YR4, que poderia destruir uma cidade inteira, embora as chances disso acontecer são pequenas. Né? Resumidamente é isso. Bom, essa daqui achei interessante, daqui estaria mais para uma outra situação, mas vamos lá. Ó. Menos de 25% no país de pessoas tem o consumo de frutas e hortaliças que a Organização Mundial de Saúde sugere. De acordo com especialistas, crise econômica e maior acesso a ultraprocessados contribuem para o baixo índice.
A Agência Global recomenda consumir 400 gramas por dia entre frutas, hortaliças. Tá? Então diz aqui, menos de 25% da população adulta brasileira consome frutas e hortaliças na quantidade recomendada. Segundo um estudo publicado na revista científica Caderno Saúde Pública, especialistas associam o baixo índice de consumo de frutas e hortaliças a fatores como crise econômica, aumento dos preços e maior acesso a produtos ultraprocessados que tendem a ser mais baratos e amplamente disponíveis. Está aí, tá? Uma boa reportagem aqui, já falei, né? Uma boa reportagem, olha o tamanho da reportagem, para tratar do assunto, que legal. Alimentação saudável pode prevenir doenças. Alimentação saudável é o que me baseio, bons amigos. Eu já citei uma vez aqui, eu não cozinho em casa, eu moro sozinho, né? E tem 2 restaurantes aqui perto, né? Que por R$35 eles me fazem aquele self-service, né? Várias opções, e aí se eu montar a marmita é um preço, agora se eu pedir ele vai montando é outro, é mais barato, tudo bem, né? Então eu vou pedindo, põe essa salada aqui, põe isso. A hora que eu vejo eu tô com uma marmitex maravilhosa, entendeu? Hoje, não, me abasteci muito bem, por R$35, tá? Coisa que se eu fosse gastar questão de tempo, em questão de pesquisar preço, de procurar, comi linguiça, comi costelinha, comi batata, comi pimentão, que mais? Arroz, estrogonofe de carne, estrogonofe de frango, um monte de coisa, né? R$35, entendeu? Muito bom, muito bom. 5 escolhas alimentares respaldadas por pesquisas que podem ser benéficas à saúde em geral. Aqui, proteínas e fibras. O maior e mais longo ensaio clínico sobre dietas e perda de peso, né, descobriu que adultos com sobrepeso tiveram mais sucesso em perder peso e melhorar sua saúde quando passam a comer mais proteínas e fibras. Proteínas, carnes, né? Fibras, vários tipos de vegetais. Menos ultraprocessados. Pessoas que perderam bastante peso comeram menos ultraprocessados. Ômega 3, estudo mostra que quem come pescados regularmente tem probabilidade menor de morrer de doença cardíaca ou desenvolver demência. Para cientistas, em grande parte, se deve a peixes gordurosos, tipo salmão, que possuem ácido graxo. Café e chocolate amargo, olha que interessante aqui. Tanto o café quanto o chocolate amargo foram associados em estudo ao menor índice risco de ter diabetes tipo 2, e os cientistas acreditam que o motivo seja a abundância de compostos chamados polifenóis. Reduz o sal, tá? Algumas medidas para a gente fazer isso daí, né? Então, uma reportagem bacana, né? Eu não sei como é que eu vou abordar tudo isso, né? Acho que são centenas, eu tenho mais de 100 reportagens que eu colecionei na minha hemeroteca só com relação ao meio ambiente, natureza, então. Com onda de calor, o gelo marinho tem queda recorde. Com onda de calor, a cobertura de gelo marinho tem queda recorde. Energia solar, que antes era refletida de volta para o espaço, passa a ser absorvida pela água, acelerando o aquecimento global. O que diz aqui? Então, a energia solar, quando bate no gelo, ela volta
ela volta, ela se reflete rapidinho. Mas se eu não tenho esse gelo aqui, ó, e a água e a luz solar só reflete no oceano, ela não manda de volta, ela absorve. É isso que eles estão querendo dizer. E a temperatura da Terra, consequentemente, aumenta mais. Então, vamos lá, o que diz o primeiro parágrafo só, tá bom? Só o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo de uma reportagem, ele já tem que dizer algumas coisas. A cobertura global de gelo marinho registrou um índice mínimo histórico em fevereiro, anunciou o Observatório Climático Europeu Copérnicos, com temperaturas até 11 graus acima da média, perto do Polo Norte, enquanto o mundo continua com sua persistente onda de calor. Aí, ó. O gelo marinho global, a água do oceano que congela e flutua na superfície, atingiu uma extensão mínima recorde de 16 milhões de quilômetros quadrados em fevereiro. Foi o terceiro fevereiro mais quente já registrado, segundo os dados, e vai por aí, tá? Então tá aí, ó, aquelas pessoas que não botam fé, né, no aquecimento global, tá aqui, ó, gelo. Novo telescópio sai atrás de elementos essenciais à vida. Uma pequena reportagem, não é tão grande, né, mas muito eficiente. Diz aqui, a NASA, né, Agência Espacial Americana, a NASA lança o SPIRIX, que também busca entender a origem do universo, e outra missão estudará o Sol. Fantástico, né? Esse negócio desses telescópios que a NASA faz, né? Engraçado que eles pararam de fazer, a NASA parou. Antigamente a NASA tinha era ela que tinha o domínio da inteligência de construir foguetes e mandar para o espaço e etc. Tá? O homem foi para a Lua com a inteligência da NASA, né? Fazer foguetes, a Columbia, aqueles ônibus espaciais também, tudo da NASA. Só que começaram a achar que isso era muito caro, né? Esse investimento bancado só pelo Tesouro norte-americano é muito caro, para fazer, por exemplo, só um telescópio aqui, quer ver quanto que saiu? Cadê? Tem um preço aqui. Um telescópio do formato de um megafone, saiu por 3 bilhões de reais, quase 500 milhões de dólares. Um telescópio pequeno que eles mandaram lá, que vai ver o Sol, vai ver como é que se formou o universo, tal. Então, só para deixar claro, então a NASA, ela perdeu, ela desistiu de ficar fazendo foguetes, né? Porque a iniciativa privada tá fazendo isso, Quem diga é o Elon Musk. O Elon Musk está dominando a esfera aeroespacial. Inclusive agora ele mandou a maior espaçonave já construída, o maior foguete construído, e explodiu. Para ele é fichinha, vamos para outra. E tem outras empresas norte-americanas que estão fazendo foguetes com a intenção de popularizar o acesso ao espaço, né? Já foram várias pessoas, vários bilionários e bilionários para o espaço já, né? Para o espaço, quando a gente fala, acima de 100 quilômetros, mais ou menos, aí essas naves, essas espaçonaves ou foguetes, elas vão até 100 quilômetros, fica lá 1 minuto e já volta já. Então o cara dá aquela sensação de que foi para o espaço, e foi para o espaço, né? Então, novo telescópio sai atrás de elementos essenciais à vida. Aí, ó. A Agência Espacial a NASA planejou lançar
duas novas missões espaciais, a do telescópio Spirit, que busca entender a evolução do universo desde sua criação e encontrar sinais de vida extraterrestre, e a Punch, que vai estudar o Sol. O lançamento tal já foi. Então, a ideia é investigar o fenômeno inflação cósmica, que fez com que o universo se expandisse por trilhões de vezes em questão de segundo após a explosão primordial há 14 bilhões de anos atrás. Nem dá para imaginar, né? Somente com físicos, né? Essas pessoas estudiosas, né? Para imaginar como é que, sabe, a ideia do Big Bang, sabe, a hora que deu a explosão, né? Tem uma piadinha, me permite contar aqui, ó. Lembrei. Aí tem três caras que exercem profissão e estavam discutindo qual era a profissão mais antiga, né? Aí tinha um marceneiro, um jardineiro, um eletricista. Eles estavam discutindo qual era a profissão mais antiga do mundo. Aí o marceneiro falou: amigo, é nós, cara, porque quem construiu a Arca de Noé? Quem precisou ser? Realmente, a Arca de Noé foi um trabalho de carpintaria maravilhoso. Aí chegou o jardineiro e falou: amigo, isso não é nada, cara. Nós é que fizemos o Jardim do Éden. O cara falou: pô, é mesmo, o Jardim do Éden é mais antigo, o Jardim do Éden é o paraíso. Dizem que foi um jardim maravilhoso, habitado por Adão e Eva. Então o jardineiro estava já crente que era ele. Aí chegou o eletricista e falou: amigão, vocês dois, cara, vou falar uma coisa. Quando Deus disse, haja luz, quem é que vocês acham que fez a fiação? Entendeu? Quando Deus falou, haja luz, quem é que fez a fiação? O eletricista, né? Você explica a piada, não? Alagamento da faixa de areia em praia de Natal faz ondas sumirem e afasta turísticos. Sabe aqui, ó? Uma reportagem interessante isso aqui também. Não? Aqui o que diz aqui? Alargamento da faixa de areia em praia de Natal. Olha só como que era a praia antes, né? Como que era a praia e agora. E essa praia, essa praia estava invadindo como se diz, a avenida. Estava invadindo a beira-mar. E aí os caras fizeram um projeto, e aqui tinha surfista. Aqui era uma beleza para surf, né? Escolinhas de surf aqui, uma praia muito bem visitada. Aí a prefeitura, estado, tudo, começaram a jogar areia para cá, tal, olha o tamanho de areia que eles fizeram. Só que aconteceu um problema, acabou a erosão, mas acabou as ondas. Acabou as ondas dos surfistas, tá? Acabou as ondas dos surfistas, tá? Então, é mais ou menos isso. Resolveram um problema ambiental, então tinha erosão aqui, agora não tem mais. Isso daqui, tipo, acontece em outros lugares. Aqui cita Caraguatatuba e cita também aquela praia de Santa Catarina, muito famosa, aquela praia que tem os maiores apartamentos. Olha, me fugiu. Uma praia muito famosa, ainda vai vir, cara. A praia de Santa Catarina, que tem prédios, o Neymar tem prédio lá. Então, desculpa, a memória de curto prazo ou longo prazo me traiu nesse momento, tá? Mas eu conheci, eu fui nessa praia, mas esqueci, me perdoa. Estudos de larvas e moscas em laboratórios da Unicamp ajuda a solucionar crimes. Eu não li essa reportagem inteira aqui ainda não, confesso para você. Mas ela diz aqui, pistas em insetos determinam, por exemplo, hora, local e causa da morte. Grupo é acionado por policiais do país todo. Aqui, ó. Moscas.
acima são os principais insetos utilizados em mais de 90% das investigações. Estágio de desenvolvimento da larva da mosca, que tem tamanho e peso analisados, podem determinar data em que a morte da pessoa... Camboriú, lembrei a praia, tá bom? Balneário de Camboriú. A memória falha de vez em quando, né? Então, ó, né? O estudo da mosca, a gente sabe, cara, que nos primeiros insetos que aparecem, né? Quando você morre, um cadáver, o primeiro inseto vai parecer uma mosca, cara. Uma mosca que não, sabe, você não tinha naquele lugar, mas vai aparecer uma mosca. E ali ela vai se pousar em alguns orifícios e vai começar a colocar ovinhos. E aí começa o processo de decomposição, né? Vai ser uma reportagem bem longa, muito bem feita, muito longa não, mas é muito bem feita, tá? Vamos ver o primeiro parágrafo que diz: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico uma saudosa lembrança a essas memórias póstumas. Uma das dedicatórias mais famosas da literatura brasileira, a escrita de Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, já trazia bem claro a noção de que a composição de um cadáver começa com a deposição de larvas de algumas espécies de moscas no tecido morto. Então, a partir disso aqui, tá, dá para se descobrir coisas. Olha aqui, ó, uma notícia muito legal aqui, ó. Muito legal, não, triste, ó. Você lê primeiro. Então diz: desaparecimento das borboletas nos Estados Unidos é um sinal de alerta para os seres humanos. A borboleta, olha, já paramos para pensar nisso, né? Há muito tempo eu não imaginava borboleta, tanto tempo que eu não vejo borboleta aqui. Eu moro no meio urbano, apesar de ter uma florestinha, né, uma reserva ambiental aqui, mas raramente eu vejo borboleta, né? Raramente. Já apareceu beija-flor, o tempo que eu colocava aqui umas coisinhas para beija-flor, mas borboleta, devo confessar que há muito tempo eu não vejo. Mas quando eu, na minha tenridade, lá 6, 7 anos, né, aí começava a me sentir uma criança curiosa pelo meio ambiente que eu vivia. Já falei, vim para Taboão com 2 anos, onde hoje é o ginásio de esporte, a Câmara Municipal. Eu cresci ali, com 2 anos em diante, até eu vim morar com o meu apartamento, não, até eu casar, né, morar com uma pessoa, mas eu vivi cheio de borboleta, cheio de borboleta. Lembro, até isso eu cheguei a colecionar, saca? Lamentavelmente, de pegar borboleta e pegar comprar, naquela época era fácil comprar aquelas lousas de cortiça, né? Existia até para isso. Hoje não tem mais. Você vai numa lojinha aí e fala: você tem lousa de cortiça para eu colocar inseto? O cara vai falar: o que é isso, cara? Não, tem lousa de giz aqui, de pincel atômico. Não, eu estou falando de lousa de cortiça, que a gente coloca o bichinho, o besouro, alguma coisa, e coloca uma agulhinha, tal. Não, cara, não tem mais. Mas na minha época tinha. Aí não sei como que eu conseguia aquela lousa de cortiça e ficava colocando quantas borboletas eu coloquei, né? De várias cores diferentes. O que mesmo chamava atenção eram aquelas grandes, azul, mariposas. Nossa, quantas. E aí hoje a gente não vê mais isso, né? Hoje é raro você ver. Aqui essa reportagem, né, dos Estados Unidos, mas a gente podia colocar para o Brasil também, né? Desaparecimento é um sinal de alerta para os seres humanos. Então vamos ver aqui o que diz o primeiro parágrafo.
As borboletas americanas estão desaparecendo por causa de inseticidas, mudanças climáticas e perda de habitat, com o número dessas belas aladas reduzindo 22% desde 2000, segundo um estudo. A primeira análise sistemática nacional da abundância de borboletas descobriu que o número desses animais nos 48 estados inferiores dos Estados Unidos tem caído, em média, 1,3% ao ano desde o início do século, com 114 espécies exibindo declínio significativo e apenas 9 aumentando, de acordo com o estudo. As borboletas têm estado em declínio nos últimos 20 anos, afirma o pesquisador aqui. Tá? Então, vamos refletir. Né? Borboleta, né? O Samuel é expert em pegar borboleta, cara. Tá? O Samuel teve uma fase que a gente ia no Parque do Riso, aqui, né? Um parque muito legal, tal. Né? Tem vegetação, montanha, lago, tem sagui, tá? Gramado, um ambiente muito legal para passear, quiosques, muito legal, ampla vegetação de flores, pássaros, gansos, patos, peixes, sabe? Peixes gigantescos, carpas, aí você compra a ração, você dá lá de cima do muro, você joga na água lá, os peixes ficam só esperando a hora, né? Lindo. E eu lembro que o Samuel gostava de pegar borboleta, cara. Até hoje ele curte, né? Ele tem uma visão para isso. A gente tá andando, ele para, fala, o que foi, filho? Ele nem fala, aí já vem ele com a mãozinha na borboleta, pega, olha. Hoje ele solta, mas ele faz questão de pegar, né? Borboleta é raro, né? Ultimamente eu tenho visto mais mariposa. Bom, exploração da margem equatorial, a gente já tinha falado sobre isso, né? Que é uma pauta que o Lula defende muito, cara, tá? Não sei se você lembra da margem equatorial. O que vem a ser aqui? Daqui tá um mapa, tá? Aqui um mapa, tá? E aí a gente vai do Maranhão ao Amapá. É uma extensão do Maranhão até o Amapá, tá? Uma possibilidade de existir petróleo assim que vai sustentar o Brasil por anos e anos, tá? Que vai sustentar o Brasil. E aqui tem uma reportagem muito bem feita. E aí, numa aula anterior eu tinha abordado isso aqui. E aí tem duas defesas. A do meio ambiente, que não quer, que ainda vê com ressalvas esse projeto, e tem o pessoal do petróleo. Vamos ver o que defende um e o que defende o outro? Isso é interessante para o Brasil. Olha que interessante o resumo, é um resumo do jornal, né? Veja os argumentos de ambos os lados. Essa reportagem aqui, não falo o nome, quem fez, né? Foi direto de Brasília. Vamos lá. Então, o que defende o meio ambiente? Para especialistas ouvidos pelo Estadão, os riscos ambientais, climáticos e reputacionais de perfurar a região do bloco da bacia da Foz do Amazonas não compensam eventuais benefícios competitivos do Brasil no mercado de petróleo, caracterizando a abertura de novos campos de exploração como uma aposta arriscada e equivocada no contexto de crise climática. Eles destacam que as reservas de petróleo prospectadas na bacia sedimentar da Foz do Amazonas ainda são uma hipótese apenas.
e que a projeção de preço exploratórios já traz riscos para a biodiversidade e a subsistência da população tradicional local que dependem de ecossistemas marinhos. A região é permeada por águas protegidas, possui mangues que constituem bancos de carbono e ainda bem preservados, e um sistema de recife de corais pouco conhecidos. E para terminar essa defesa, além da sensibilidade do ecossistema, estudos documentam a força das correntes na região na ocorrência de vazamento, as forças de corrente marítima. Elas levariam a um rápido espalhamento do óleo, comprometendo a fauna e atingindo até mesmo territórios estrangeiros. Tá aí, ó. Essa é a opinião dos especialistas do IBAMA que ainda não aprovaram isso, tá? E não é assim, né, cara? Eu vou fazer uma perfuração. Não, você tem todo, até, bom, você tem que prestar conta pro poder público, até para você construir uma casa, se você for ver pelo ângulo legal da coisa, você tem que fazer um projeto, você tem que ir na prefeitura, pedir licença, apresentar quem é o arquiteto, apresentar a planta. Então é isso que está falando. E o pessoal do petróleo, o pessoal que quer fazer isso, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: o setor de óleo e gás pressiona o IBAMA para autorizar a exploração da margem equatorial, porque enxerga um cenário difícil à frente. Um cenário difícil à frente economicamente, enquanto que o pessoal do IBAMA fala que não tem um cenário economicamente difícil, tá? O IBAMA fala que esse petróleo que tem na margem equatorial não influenciaria muito na questão econômica brasileira. Enquanto que os caras do petróleo e gás falam que vem um cenário difícil à frente, com consequências sérias sobre áreas da economia. Volta da importação líquida de petróleo, diminuição de pagamentos de royalties, impostos e participações especiais para as 3 esferas de governo, além de desequilíbrios na balança comercial brasileira, com tendência à desvalorização do real e redução de aportes no Fundo Social e Investimento. Segundo cálculos da empresa de pesquisa energética, a produção de petróleo no Brasil vai subir até 2030, para logo em seguida entrar em longo processo de declínio, o que tende a fazer com que o país volte a ser obrigado a importar o produto em 2038. A produção, que hoje está com 3.600.000 barris de petróleo por dia, subirá para 5.300.000 barris por dia em 2030. Já no ano seguinte, contudo, o número cairá para 5 milhões, reduzido para 4.700.000 e assim sucessivamente. Em 2053, a produção seria de apenas 500 mil de barris. Em nota enviada ao Estadão, a Petrobras afirmou que a exploração da área é fundamental para evitar que o país volte a ser um importador de petróleo na próxima década. Bem, nós vamos usar petróleo. Nós vamos usar muito petróleo ainda no Brasil. Nós vamos usar, o mundo vai usar. Viu o Trump? O Trump está investindo pesado na produção de petróleo. Já alertou que vamos furar. Valeu, galera. Tem muito assunto aí pela frente. Acho que eu me meti numa cilada aí. Tem um monte de jornal aí. Mas são fatos consumados, são fatos. Tá bom? Não estou inventando nada, não. Obrigado pela atenção, amigos.